Boa noite, amigos. Boa noite. Hoje, 2 de março de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. Hoje nós iremos estudar os superiores e os inferiores. Vamos iniciar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 100, Auxílios do Invisível. Emmanuel vai comentar uma passagem de Atos dos Apóstolos. Vai ser lido pela nossa irmã Lígia. E depois de passarem a primavera e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abria por si mesmo. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos dos Apóstolos 12, 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo, na essência é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Daqui, muito bom esse material. Atos dos Apóstolos foi tudo que Lucas anotou depois da morte do nosso Senhor Jesus. Então, Atos vai retratar o que aconteceu com os seus discípulos após a morte de Jesus. Então, aqui era Pedro preso e apareceu, vamos chamar de anjo, mas anjo, hoje a gente fala em anjo, já pensa em asas, auréola, não. Anjo, termo ângelos, né, quer dizer o enviado. Então foi enviado, aí o termo enviado, aquele ser espiritual e libertou Pedro da prisão, do cárcere. Mas logo depois ele já se viu o quê? Livre e sozinho, tomando as suas decisões. Então, qual é a orientação aqui de Emmanuel? Que nós não venhamos e diz assim, olha, todos os religiosos, todos os seres recebem auxílio. Dentro do católico usa uma terminologia. Nós vamos chamar de guias ou amigos espirituais. Os nossos irmãos evangélicos vão chamar de Espírito Santo. Então, diz Emmanuel, a denominação pouco importa. A orientação que nós temos que ter, a informação, é que nós não podemos nos viciar nisso. Viciar é querer que eles venham para resolver tudo e venham para decidir tudo. Não, senão nós vamos... Quando tem espíritos que, em reunião mediúnica, que começa a dizer tudo que o grupo tem de fazer, você desconfia, isso é um espírito zombeteiro, brincalhão. Porque o espírito sério, ele não tira o livre-arbítrio do grupo, ele não pode tirar. Por quê? Porque ele sabe que mesmo as escolhas que são equivocadas, é uma lição para o grupo. Então, é necessário que o grupo faça suas escolhas e andem pelas próprias pernas. Então, aqui o Emmanuel faz essa advertência, né? Não venhamos a nos viciar nisso. Nós pedimos, sim, eu acho que o próprio Pai Nosso já nos orienta a isso. Você pede força, pede para não cair em tentação,
para livrar do mal, mas não deve, em hipótese alguma, a todo momento, venham resolver para mim. Isso não dá. Nós temos que tomar as nossas escolhas, porque tomando as nossas escolhas, nós vamos ter os resultados, e com os resultados, seja de ordem positiva ou negativa, trará lições. E são as lições que nos tornam pessoas maiores. Entendeu? Assim, quando você tem um pai ou uma mãe super protetora, isso atrapalha muito o desenvolvimento daquele espírito. Muito mesmo, não é pouco não. Então nós temos que conduzir, mas não também tirar totalmente as escolhas. Isso vai atrapalhar muito para o desenvolvimento dessa alma. Vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, nós te agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos. Mais um banquete espiritual de ensinamentos e tratamento. E nós não podemos deixar, Senhor, de lembrar de todos os irmãos que não puderam estar presentes, de todos os seus familiares, os nossos, e todos os espíritos que nos acompanharam até aqui. Que as tuas bênçãos dos céus desçam sobre cada um, acendendo no íntimo a luz da esperança, trazendo alívio aos sofrimentos, fortalecendo a vontade e tirando a lama de nossos olhos, para que possamos enxergar o que realmente importa. Que as lições de hoje possam calar fundo no coração de cada um, para que ao sairmos, possamos verdadeiramente viver o Evangelho dentro do nosso lar e onde quer que nós possamos ir. Que essa fonte viva seja distribuída entre nossos familiares, no trabalho, na rua, através de palavras de carinho, sorriso e da prece. Ampara e guarda, Senhor, a cada um aqui presente. Que assim seja. Vamos lá, então. Os superiores e os inferiores. O primeiro ponto, por exemplo, os espíritos, quando desencarnados, eles têm... Quem já está lúcido no mundo espiritual tem muito receio de encarnar, de entrar novamente na carne. Por quê? Porque a carne, entrar na carne, nós caímos no esquecimento, nós vamos nos envolver com paixões, com emoções, característica da vida humana. E como nós não somos espíritos da primeira ordem, somos ainda espíritos da terceira ordem, e também não somos espíritos da segunda ordem, porque quando nós temos segunda ordem, aqui é notícia mundial. Então todos nós somos espíritos da terceira ordem. Nesse processo, isso quer dizer que a matéria, ela exerce sobre nós total influência. Então, quando nós falamos de emoção, eu estou falando de coisas físicas. O cachorro, ele tem emoção? Tem. Puxa o rabo dele, você vê só. A raiva. Então, a emoção, ela é de ordem física. O sentimento já é um movimento de intelectualidade, de razão, já há uma interferência. Então, quanto mais evoluído o espírito, maior o sentimento, mais nobre, mais puro. Quanto menos evoluído esse espírito, ele está muito mais a cargo das emoções. Entendemos isso? Então, somos espíritos da terceira ordem e estamos vinculados às sensações, às emoções, a coisas físicas. Por quê? Porque o corpo físico exerce sobre nós uma influência muito grande. Beleza física, os prazeres do corpo, os prazeres de uma certa forma geral, isso vai nos envolvendo, vai nos conduzindo, e quando a gente vê, a gente caiu ribanceira abaixo. Então, encarnar
nos envolve muito, nos apaixonamos. Por isso é que tem determinados espíritos que antes de encarnar, os mais lúcidos, eles pedem assim, por favor, eu posso interferir um pouco no meu mapa físico do futuro corpo? Pode, você tem condições. Tem como diminuir uma perna para ficar menor que a outra? Para eu não me apaixonar muito pelo corpo? Tem como deixar mais feinho aqui? Tem como me deixar um pouco mais baixo, um pouco mais gorda? Um pouco mais isso, um pouco mais aquilo? Porque não quer um corpo perfeito. Para não se apaixonar. Para não se envaidecer. Então, encarnar nos envolve dessa tal forma que a gente cai ribanceira abaixo. Quando Jesus diz assim, todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la-á. Vida na condição de uma existência. Para nós, a gente vê futuro e passado. Para Deus é uma vida só. Estar encarnado é uma existência. E estar encarnado, a misericórdia divina, ela coloca o quê? Recursos, material pedagógico para o nosso processo de evolução. Então, o que eu acho que é belo, um corpo belo, para Deus isso é recurso pedagógico. Isso não é absolutamente nada. Isso é recurso pedagógico. Aprovação da beleza. Estar numa condição de riqueza, de fortuna, isso para Deus é material pedagógico. Numa condição de miséria, material pedagógico. Numa condição de poder, material pedagógico. Numa condição de um servo, isso é material pedagógico. Então, isso é uma condição. É uma necessidade do processo de evolução. Nada mais que isso. E tudo isso é transitório e passageiro. A dificuldade está nesse mergulhar, é que eu olho para uma existência e começo a acreditar que isso é minha eternidade. Que eu vou ficar eternamente nessa condição. Ninguém consegue parar para pensar, apesar de ser 30, 40, 50 anos de mando, porque ninguém consegue parar para imaginar que isso é transitório. Apesar de todos nós sabermos que é transitório, mas eu não quero parar para pensar nisso. Então, quando nós começarmos a parar para pensar dessa forma, isso é material pedagógico, isso aqui é transitório, essa condição de eu estar encarnada, aí tudo vai tomar um sentido mais lúcido, aí a palavra sentir, né? O sentimento em relação a tudo isso vai ser mais racional. E não só emocional. Aí começaremos a aprender a pensar como espírito. Entendemos isso? Dentro dessa abordagem assim, inicial, nós vamos entrar no texto. Eu estava prestando atenção à mensagem A Virtude que nós lemos a semana passada, que ela diz assim, olha, a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Aí ele colocou uma observação, mas infelizmente elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais. Então você pode encontrar uma pessoa que é extremamente trabalhador, mas tem enfermidades morais anexadas. E lembrem-se que todos nós, inclusive essa que vos fala, é um espírito da terceira ordem. Tá? A gente tem que sempre lembrar disso. E jamais olhar para o Cristo e dizer assim, mas tu não é o Cristo, salva a ti mesmo. Porque nós temos o hábito de fazer isso com o outro. Mas tu não é espírita? Então que eu possa ter essa cobrança com a minha atitude, não com a alheia. E jamais dizer, mas tu não é o Cristo? Salva a ti mesmo, desce da cruz. É a mesma coisa. Você está humilhando o outro. Você está exigindo do outro que você deveria exigir de si próprio. Então, essas mensagens, a virtude, os superiores e os inferiores,
é do cardeal francês, tá? É um cardeal francês, François. Ele nasceu em 1795 e ele desencarnou em 1862. E essa mensagem é de 63. Ele desencarnou em dezembro de 62. E logo em 63 ele deu essa comunicação. Então foi ele que falou da virtude, e lembra que a última encarnação dele foi como católico. E agora ele vai falar sobre os superiores e inferiores. Vamos lá? Que Jesus nos conduz. Item 9. A autoridade, assim como a riqueza, é uma o quê? O que é delegação? É um empréstimo? É uma transferência? Vamos abrir aqui o dicionário. É um investimento na faculdade de proceder por outrem. Olha a palavra que eu achei legal. Investimento. Na faculdade de proceder por outrem, em determinadas funções. Então, investimento. De quem é esse investimento? Deus. Então, do jeito que você pega o seu filho, leva para a escola, você paga a escola, uniforme, material didático, transporte coletivo, transporte, seja lá o que for, isso tudo é um investimento que o pai terreno está fazendo em relação ao filho. Para tudo que ele está fazendo, tudo que o pai está fazendo, tudo que os pais estão fazendo, quem vai gozar tudo isso é os filhos. Porque ele está formando um profissional. E o filho vai levar a vida dele, é o óbvio, é assim que se faz. Não é verdade? Então, apesar de todo o investimento dos pais, todo o benefício financeiro será dos filhos, para que os filhos e seus futuros filhos, futuro esposo, seja lá o que for. Então, aqui ele já coloca nesse primeiro, a autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação. Que é material pedagógico. Aqui, a nossa fala, nós acabamos de falar, a nossa fala inicial realmente é um material pedagógico. A autoridade, você na condição porque, por exemplo, você pode pegar um político, ele é uma autoridade? É. E normalmente quando entra não é rico, depois ele fica. Mas não necessariamente a autoridade está vinculada à riqueza. Você pode ter um cargo de uma autoridade, principalmente político, e depois você acaba enriquecendo devido à administração ilícita, né? Os movimentos ilícitos. Porque o salário de um político não dá para ele enriquecer, não. Não dá. Não precisa nem pensar muito. Não dá. Não dá. Dá para ele viver bem, mas ficar milionário, não. Milionário é coisa para empresário, né? Vai ser assim, muito bem sucedido. Então, a autoridade, assim como a riqueza, que aí já é um outro movimento, eu já vou falar de um grande empresário. Entendeu? São duas situações diferentes. É uma delegação de que terá de prestar contas. Aquele que dela se ache investido. Então, se eu estou na condição de autoridade, vou prestar conta disso. Porque isso é um material pedagógico, é um investimento. Do jeito que você chega no final do ano, como é que você faz para prestar conta com seus filhos? O que ele tem que trazer de volta para você? A nota. Ele tem que passar de ano. Esse é o momento de prestar contas. Porque foi feito todo o investimento. Então, nesse processo, Papai do Céu investido, nós vamos ter que prestar conta. Olha, eu te dei, porque não foi mérito. Não é mérito você nascer milionário e não é mérito você estar numa condição de exercer o mando da autoridade. Isso não é mérito, é recurso pedagógico. O miserável de hoje que está ali no canto pedindo, ele também já foi uma autoridade. Ele também talvez já tenha sido milionário, abusou e hoje está lá, vivendo do outro lado da moeda.
de que terá de prestar conta aquele que dela se acha investido. Não julgueis, não pense, que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Não pense nisso. Tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra. O que é potentados aí? Um chefe de estado, alguém poderoso, tá? Seria esse da autoridade. Pessoa de grande poder. Como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito deles e uma propriedade. Quase sempre quando a pessoa, por exemplo, vou pegar aqui e vou citar, nós tivemos um grupo, os Beatles. Eles chegaram num nível de sucesso tão grande, de tanto dinheiro, de tanto poder, de um mundo aos pés, que eles começaram a se achar o quê? Mais importante que Jesus Cristo, né? Eles falaram. Então você percebe o mal que faz para mentes infantis o poder. Porque você começa a se achar importante realmente. Você acha que você é diferente. A gente começa a se achar mesmo. Sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? A gente começa a se achar importante realmente. E daqui a pouco está dizendo que é maior do que Jesus. Porque aí é quando já entra no estado de loucura total. E lembra que nós estamos estudando terça-feira na obra No Mundo Maior, onde os amigos espirituais estão retratando o trabalho que eles realizam na sociedade para evitar a loucura. E a gente acha que louco é aquele que está batendo a cabeça na parede. Não. Todos nós somos loucos, em um grau maior ou menor. Mas as nossas atitudes quase sempre não são de pessoas normais. Eu sei de cor esse texto, só falta eu praticar. Sei de cor de cor. Sei cada frase. Se me der um complexo, eu sei completar. Aí dói mais ainda, né? Quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente se depara com o que a gente sabia e com o que a gente não viveu. Né? Não se esforçou, não. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Tampouco como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito ou uma propriedade deles. Que eles começam a se sentir o quê? Donos. Se eu cheguei aonde cheguei, foi por mérito meu. Se eu cheguei aonde cheguei, foi porque eu busquei e eu lutei. Sem parar para pensar que a primeira coisa que ele precisava era de uma máquina cerebral mais ou menos equilibrada para poder chegar até lá. A condição social, o meio, tudo aquilo que levou, não vamos pensar que isso foi um mero acaso, não. Às vezes, quase sempre tem um empurrão muito grande da espiritualidade para a gente chegar onde deve chegar. Entendeu? Que não é nenhuma e nem outra coisa, pois Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma e nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz. Cadê os Beatles? Acabou. Cadê os Césares? Acabaram. Todos os reis desencarnaram. Os grandes papas que movimentaram verdadeira uma inquisição morreram. Presidentes poderosos morreram. E o mando teve que passar para outra pessoa.
não era deles e não é nosso. E a desencarnação, ela pode ser a qualquer momento. Não é verdade, Tom? Na hora que Deus quer, acabou. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, se fosse um privilégio inerente, ligado à sua personalidade, seria algo que inalienável. O que é inalienável? Que não pode ser o quê? Transferido. Se fosse dele, da sua personalidade, seria intransferível. Não é. Você saiu do seu cargo, entra outro. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Meu filho me pertence? Qualquer hora ele pode tirar. O meu corpo me pertence? A qualquer hora eu posso sair dele. Então, em verdade, o que é meu? Que eu sou. O resto, nada. Né, Vitória? Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão. Autoridade. Porque autoridade não é expiação. É uma missão ou uma prova. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova. Porque expiação é sofrimento, é dor. E o poder não é dor e sofrimento. Tu vai passar muito bem, tu vai comer muito bem, tu vai ter muitos elogios, tu vai ter muita facilidade, o mundo vai estar aos teus pés. Isso é expiação? Isso é prova. Vamos ver se tu vai conseguir se enrolar com tudo isso sem se contaminar. Você imagina, ainda há pouco nós falamos que alguns espíritos, quando vão encarnar, principalmente os mais lúcidos, por exemplo, os perturbadinhos pedem um corpo belíssimo, riqueza e de preferência que não trabalhem muito. Os perturbados pedem isso. Por isso que eles não podem pedir, porque estão mais perturbados do que... Então, se escuta o que doido fala, não escuta. Vamos programar a encarnação dele, porque ele não está em condições de decidir nada, não. Se for perguntar, ele vai querer o corpo da Gisele Bündchen, o corpo do Brad Pitt, a casa de não sei quem, porque está doidinho, não tem noção ainda nem do que é. Mas quem já tem esse processo, essa noção, solicita realmente isso. Dificuldade financeira, um corpo não lá, bem chico. Não é verdade? Então, por quê? Para não falhar. Agora imagina a criatura que vem na condição da riqueza. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova. Quando julga conveniente. Quando julga conveniente, olha, na experiência que o Reinaldo está em espírito, não vou nem usar o termo nome, em espírito, esse espírito, na última encarnação esteve com o Reinaldo, ele está agora a ponto de ir para a série que exercita o poder. Então ele vai passar pela experiência do poder. A vida vai levá-lo ao mando. Então isso é o quê? Uma matéria que ele está se matriculando. Que ele pode tirar 0, como ele pode tirar 10. Agora, é uma das provações mais difíceis. Riqueza, poder e beleza física. Tudo que a humanidade busca. Você vê que as cirurgias plásticas no nosso país e que está no mundo, e não só a cirurgia plástica, mas esse material, cosméticos, movimenta bilhões e bilhões de dólares.
Se aparecer um produto que diz que tira a ruga daqui, pensa o mundo inteiro correndo atrás daquilo ali. E não é só a mulher, o homem também. Então, para você ver o que são os nossos valores. Nós investimos milhões e milhões de dólares em algo que daqui a pouco vai estar 7 palmos apodrecendo. Você está querendo dizer o quê? Que a gente não deve cuidar do corpo? Deve. Na medida exata. Nem mais e nem menos. O meio. Porque precisa do Espírito se manifestar. Eu preciso, às vezes, gente, eu faço um investimento enorme na estética, mas não vou no cardiologista, não vou no otorrino, não vou num gastro, não cuido dos órgãos internos, ninguém está vendo. Então, o que é cuidar do corpo? Então, será que é cuidar do corpo ou é uma idolatria com a aparência externa? Que eu me justifico nisso. Cuidar do corpo é de dentro para fora. Entendeu? Você vê como são os valores. Às vezes eu fico 4, 5 horas dentro de uma academia, 3 horas de segunda a sexta, e não consigo arrumar um horário para vir ao centro espírita ou a uma igreja, ou seja lá onde for. Olha os valores dessa criatura. Eu posso dizer que é normal eu ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para uma academia e achar um absurdo eu vir 2 vezes ao centro espírita. Gente, é tão irracional isso para ver o nosso nível de loucura. Por quê? Porque eu valorizo muito mais a forma do que a alma que sou. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Vamos lá, mais um tiquinho. Deus confere a autoridade, então, a título de missão ou de prova, quando julga conveniente o quê? Essa criatura está no momento exato para exercer essa experiência. O papai não nos dá fardo que nós não consigamos carregar. Vamos conseguir sim. Se não realizamos isso, se não realizamos a meta, é por preguiça, acomodação e paixões. Mas que, de certa forma, poderíamos tirar um 10? Poderíamos. O papai não manda nenhuma prova que o filho não tenha capacidade de exercer. Ou de prova quando julga conveniente. Esse conveniente é isso, não é merecimento. É a idade exata para o filho fazer a prova. E a retira quando bem o entende. Tira. Não tem mais porquê. Te enrolou muito. Ou já cumpriu o que tinha de cumprir. Agora, mais grave fica aqui. A gente acha que acabou, não acabou não. Quem quer que seja depositário de autoridade, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o servo. Então, hoje, Senhor e servo, hoje eu vou dizer as funcionárias domésticas dentro de casa, até a do soberano sobre o seu povo. Tá? Então, ele começou do micro até o macro. Não deve esquecer que tem almas a seu cargo. Que era o que eu estava tentando, mas infelizmente eu não consegui achar, mas não está realmente no Boa Nova, quando Pedro vai questionar Jesus por que Joana de Cusa era uma mulher com tanto dinheiro, com tantas servas, e porque a sua esposa e a sua sogra viviam numa miséria tão grande, tendo que fazer serviços domésticos, plantar e tudo isso. E Jesus respondeu, eu não lembro qual é a obra, eu vou procurar. A responsabilidade da sogra e da esposa de Pedro era com o lar e com a terra. A responsabilidade de Joana era muito mais grave, porque ela teria que responder por cada funcionária dela, que estava sobre a sua responsabilidade. Porque é isso aqui que ele vai dizer. Não deve esquecer que tem almas a seu cargo.
que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes venham a cometer. Vou já explicar isso aqui. Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Vamos trocar isso aqui em miúdo. Vamos pegar lá a obra Paulo Estevo, lá no finalzinho. Nós vamos ter um chefe da guarda militar em Roma. Ele obrigava, eu acho que é Tigelino, né? É Tigelino, perverso. Ele obrigava os seus soldados a jogarem azeite quente nos cristãos, a mergulharem em água quente, e eles tinham que olhar, todos, inclusive os cristãos presentes. Então, ou seja, ele estava obrigando o funcionário dele a fazer isso, o subordinado. Mas o responsável é quem? É o líder. É o líder. Ele vai responder por isso. E se por um acaso um desses soldados vierem a desenvolver a perversidade devido ao mando de Tigelino, ele também passa a ser responsável por isso. Outro exemplo, você está, vamos pegar aqui a área da contabilidade, você está trabalhando numa empresa e ali tem um contador e ele tem o seu superior. E o seu superior vem e diz assim, ele diz, olha, o certo é isso, isso. Eu trabalhei no financeiro, eu sei o que é isso. Por isso que hoje eu fujo. Olha, o certo é isso, isso, isso e isso. Aí vem o maioral e diz, mas eu quero isso, isso e isso. Se o contador se submeter a isso, o responsável, ele não vai perder a responsabilidade dele, mas o responsável é quem? O proprietário. E se o contador vier a se viciar, o proprietário ainda passa a ser responsável também por ter viciado essa alma que estava subordinada a ele. Já tinha visto desse jeito, Rita? É o que ele vai falar mais aqui na frente. Porque às vezes você está numa situação que você não tem outra opção. Você precisa daquele dinheiro. Então, assim, a gente pode dizer que existe responsabilidade a minha menor grau e a dele maior grau? Muito mais. A tua vai ser maior grau se você se viciar nisso. Você vai responder também. Mas alguém te viciou. É como se alguém te oferece a maconha. Você se tornou um viciado nisso, mas quem te ofereceu também o é. Responsável. Olha como isso ficou amplo, gente. Se você é um engenheiro, você está ali administrando aquela obra, e aí você de repente chega com o seu funcionário, que é o administrador dos demais, e diz assim, não, vamos fazer isso aqui assim. A gente faz de conta que é assim, 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 mas a gente muda isso, muda aquilo, põe isso, põe aquilo, ninguém vai saber, beleza. O operário e o administrador da obra, todos vão fazer o errado. O proprietário é responsável, e os funcionários ao qual vão aprender aquele vício, também passa a ser responsabilidade de quem? Do proprietário. Em tudo. Então, quando você tem um subordinado que você ensina o erro para ele, a responsabilidade é do superior. Então, olha só. Isso que ele diz aqui, ó. Que responderá, olha só, ele está falando do quem? Do administrador, do senhor agora. Ele falou do poderoso, do mando, e agora ele está falando do senhor, dos funcionários. Desde o do senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo. Não deve esquecer que tem almas a seu cargo. Aí ele vem. Que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele quem? Soberano. Recairão no futuro
as faltas que estes quem? Exatamente, venham a cometer. Os vícios, lembra o exemplo que eu dei aqui? Os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz. Porque o contador chegou lá, o financeiro disse, olha, é isso, isso, isso e isso. Aí ele vem e disse, não quero, eu só quero isso e isso, porque o lucro é maior. Mas isso está errado, não interessa, mas eu quero assim. E a pessoa se submete. Ela passa a ter também responsabilidade. Quanto maior a sua informação, seja moral, intelectual, ela também tem responsabilidade. Mas mais do que ela, porque ela tentou fazer o certo, ela foi constrangida a fazer o errado. Constrangida por quê? Precisa do trabalho, precisa do dinheiro, não tem outra oportunidade e se submete àquilo. Só que numa essa situação pode viciar o funcionário. Ele aprendeu o errado. Ele vai para um outro canto, ele vai dizer, olha, na outra empresa nós fazemos assim, 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 assim. E lá deu certo. Olha aí o vício. Que ele aprendeu lá atrás, porque ele não conhecia. O vício está no erro, né? O erro está no vício, não na coação. O erro está no vício que a pessoa leva. Não sim, sim. No primeiro momento ele foi coagido. Pois é. Mas ele aprendeu e se viciou. Se levar como vício é o erro, né? É o erro. É o erro. Se ele se viciou nisso. A que sejam arrastados. Por isso que ele usou o termo arrastados. Arrastados por quê? Porque ele não queria fazer. Mas vai perder o salário? Em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Então, eu estou pensando aqui uma coisa. Diga. Porque eu sou muito linguado, sabe? Ainda, Reis? Eu já escutei essa tua fala faz tempo. Língua de trapo. Porque eu não vejo a corrupção na minha frente. Entendeu? E eu acho que é porque eu dou para na frente. Porque se eu pegasse. Mas por exemplo, vamos pegar o teu exemplo. Por isso que. Você está em qual é o teu cargo hoje dentro da polícia? É oficial intermediário. Oficial, tá. Você tem pessoas ao seu mando. Eu fico, meu Deus, eu não estou vendo. Peraí, só te mostrar onde estaria no teu, porque a gente tem que olhar para o nosso, não para o alheio. Então vamos dizer, se de repente você sai com um grupo, você pega você pega um ladrão, seja lá o que for, pegar e você está ali. Aí você, se for, olha só, você está ali para administrar. Tu pode dizer bem assim, tira o cacete. Bate, depois bota a cabeça, braço, separa tudo e joga fora. Então você não tocou em nada. E alguns soldados policiais fizeram isso porque são subordinados seus. E alguns fizeram com dor no coração. A responsabilidade será sua. Só que no meio desse, você pode viciar alguns. Eles se tornam perversos, porque havia uma predisposição, só bastava ligar o play. E esse que você ligou o play, você passa a ser responsável, dentro da área que você está realizando, entendeu? Então aqui nós pegamos na parte da contabilidade, pegamos na parte, para trazer para o nosso dia a dia. Mas por que não fazem na minha frente? Sim, nós não podemos, Reinaldo, o estudo do Evangelho e na nossa vida não é para o outro, a gente tem que fazer para nós. Então avalia você, se não faz, maravilha, você não está enxergando. Meu Deus do céu, não estou vendo. Eu queria ver essas malas de dinheiro, eu não vejo. E o nosso tempo já foi, vamos parar aí? Superiores e vamos parar aí nessa responsabilidade desse mando. Alguma pergunta? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse encontro e até o próximo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.